Pessoal, voltamos após um longo período sem gravações. Muitas coisas aconteceram, mas vamos retomando aos poucos. Os últimos vídeos que eu gravei não ficaram lá muito bons. Chegou o ano novo, passou, estamos iniciando um novo ano aí de 2026. Eu desejo para todo mundo aí muito aprendizado, muito conhecimento entrando de coisas boas relacionadas ao canto e a tudo mais que seja necessário e útil. E é isso. Bom, retomando de onde tínhamos parado, da última vez falamos sobre falsete. Um outro ouvinte pediu para que fizéssemos análise de cantores e destacássemos aí seus erros e acertos. Eu acho até que é uma coisa interessante, é uma coisa que ela é necessária, porque nós tomarmos aí como exemplo cantores. Eu diria que sempre seria melhor tomarmos exemplos de bons cantores, mas vai acabar aparecendo um e outro aí que não preste, e nós vamos tomar exemplo do que não fazer. Também é uma necessidade, porque se nós só estudarmos o que se deve fazer, nós não vamos ter a ideia do que não fazer, né? Mas claro que seria aquilo que os bons não fazem, mas enfim. Hoje nós vamos analisar aqui uma coisa que eu separei, que é o Gabriel Henrique, nosso cantor brasileiro, e o Kevin, deve ser Kevin. E eles vão cantar uma música que eu conheço, só que eu não conheço nessa linguagem espanhol. Essa linguagem que eles vão cantar, essa língua, eu conheço a versão original, que é em inglês, cantada pela Celine Dion, que não é a versão original também. Então eles vão fazer aqui uma readaptação, né? Vamos ver como que ficou. Aqui trocou. Vocês veem que era o cantor Kevin que estava cantando, mas percebem que ele estava fazendo uma voz de cabeça leve. Você percebe a leveza que ele estava fazendo nessa voz. Você percebe também uma certa... ele tem um certo raspadinho na voz, que eu percebo que é natural, não é forçado. Ele simplesmente cantou e veio. A colocação tem que ser boa e correta para fazer esse tipo de som, né? A gente sabe que você não vai fazer essa sonoridade de voz se fosse na garganta, por exemplo. A colocação está boa, claro. E então uma voz de cabeça leve e daquelas quase soprosas. A gente não chega a ouvir o do soprosa, mas a gente vê que é uma voz de cabeça projetada para o alto e mais fosca. E então, e aí então veio o Gabriel Henrique. Mas vocês percebem que o Gabriel Henrique já não vem na mesma entonação de não. O Gabriel Henrique entra aqui já fazendo uma voz mais empurrada, só que com uma projeção, digamos, mais para uma voz mista. Então ele já está no na 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 na. Já entrou quase que, diríamos, uma voz impostada, mas não é uma voz impostada porque o impostado é... Então, a dele seria como que quase uma impostação, só que não é uma impostação operística, porque a operística que eu acabei de fazer não tem nada a ver com o que ele fez, então é o que remete mais a uma voz mista, de cabeça. Porém, não é aquele misto de cabeça e falsete ainda, não, é um misto de cabeça. É isso que seria.
começou cantando na voz de cabeça leve, agora ele também mistura a sua voz empurrada para frente, assim como o Gabriel fez. Na 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 na. Tá bem diferente do que ele tá fazendo. A melisma, o Gabriel Henrique fez. Pessoal, melismas. O melisma ele é um acabamento. Eu gosto de dizer que é um acabamento. Melisma não é uma coisa que você que está aprendendo canto, por exemplo. Você começou a aprender a colocação de voz hoje. Você não deve começar a aula, começar a sua jornada muito preocupado com o melisma. Tampouco com o falsete. Por quê? Porque esses são acabamentos. O próprio falsete, embora ele seja uma coisa que ele é obrigatório que o cantor aprenda, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, é obrigatório que um cantor bom, tenha aprendizado sobre falsete. Porém, dá para se dizer também que o falsete é um acabamento, porque você não canta o tempo inteiro em falsete. Bom, existem escolhas estéticas e existem circunstâncias nas quais algumas músicas sejam necessário cantar totalmente em falsete, mas você não faz um repertório todo baseado em falsete. Você não faz uma song list para uma apresentação de 1h30 inteiramente em falsete. Muito porque também o falsete é uma coisa bem calculada. Claro que para quem domina sai com naturalidade, mas tudo isso demanda muito fôlego, pressão respiratória e precisão. Então, dá para se dizer também que é um acabamento, embora seja o falsete, em comparação ao melisma, um acabamento obrigatório. O melisma já não é, eu já não diria que é obrigatório e também já não diria que é uma coisa tão crucial. Existem estudantes de canto que colocam o melisma lá em cima, que é uma coisa que, sabe, e assim, fazer o melisma, as danças melódicas na voz, é uma coisa muito mais para chamar a atenção se vocês tiverem em uma competição, por um exemplo. Porque se você estiver numa apresentação, o pessoal está muito mais lá para ouvir a mensagem passada pela canção e para ouvir em si a tua voz. É claro que o importante é a colocação, porque isso vai fazer com que a tua voz soe confortável e agradável para essas pessoas que a ouvem. E se não tiver boa colocação, então vai soar desagradável. Mas vejam que o melisma em si não é uma coisa assim tão importante. Ia chegar um momento em que eu ia falar isso e esse momento chegou. Eu vou acelerar um pouco lá pra frente para nós vermos o que eles fazem no final. Mais uma vez eles fazem melisma, só que dessa vez os dois juntos. Primeira e segunda agora, cantando em terças, intervalo de 3 tons. Mudou. Intervalo de sexta, remodelou para um intervalo de terça. Cantaram em uníssono no falsete. Percebam que ali eles fizeram falsete juntos em uníssono. O que é cantar em uníssono? Cantar em uníssono é quando você tem uma distribuição de voz de uma primeira, segunda, ou até uma... Não, a terça não. Mas quando você tem uma primeira e uma segunda, por exemplo, e essas duas vozes estão divididas aí entre terças e sextas dos seus intervalos. E essas duas vozes então passam a cantar na mesma tonalidade e no mesmo registro. Bom, não necessariamente no mesmo registro, mas a mesma tonalidade foi o que aconteceu ali. E por coincidência os dois no falsete, cantando a mesma nota e falando o mesmo fraseado, enfim. Também dá mais uma entonação aí à música. Muito bem ensaiados, muito afinados. É claro que a gente está ouvindo uma gravação, não é ao vivo. Mas a gente sabe do que o Gabriel Henrique é capaz, então.
A música é muito boa, essa música Open Arms. Ainda prefiro a versão original de Celine Dion. Na verdade não é, ela também gravou, mas pra mim é a versão original. Então estamos voltando aí aos poucos, vamos fazer algumas análises. O que é pontuar aqui dessa apresentação deles, principalmente então, pontos cruciais para nós quando vamos aprender canto. Do começo, do princípio, é aprendermos afinação, pessoal. Afinação, colocação de voz. E os acabamentos, como o próprio nome diz, são acabamentos. É bom que você separe bem o que é o importante, o crucial, do que é aquilo que você pode deixar para depois. Em qualquer estudo que nós formos fazer na vida, é bom nós sabermos separar aquilo que nós realmente precisamos aprender primeiro e aquilo que vai ficar para depois, porque se a gente simplesmente sai pegando tudo ao mesmo tempo, muitas vezes a gente se atrapalha. Eu tinha falado isso num outro vídeo de foco, que acabou não gerando muita visualização, então vou repetir que é bom nós irmos por etapas. E a primeira etapa, ela vem a ser a colocação. Baseando-se na colocação, então nós afinamos a afinação. E após isso, então nós entramos no estudo dos registros. E após o estudo dos registros, nós estudamos, na verdade, junto aos registros, nós estudamos as regiões dos sons. Então, esses seriam os 3 princípios básicos: afinação, colocação e região do som. Ok? Então, aqui, muito bons cantores. O cantor Kevin não tem tantos recursos quanto o Gabriel Henrique, eu diria, mas também tem muita coisa, né? Na verdade, eu acho que ele tem, sim. Ele canta tão bem quanto o Gabriel, mas ainda acho que a voz de assovio, eu acho que apenas o Gabriel faz. Muito bom, bons cantores.